Bom, e agora vamos estudar a lição da quinta-feira e vou pedir para o Luan ler para a gente Romanos 13, verso 4. Então, minha gente, acompanhe aí, vamos ler. Só que antes, siga o nosso canal. Tamo junto aí, curte aí e compartilhe com geral, tá bom? Projeto Online com Deus, estamos aqui, ó. Tô até com a camiseta aqui, ó. É nozes. Romanos 13, então, galera, diz assim, ó. Então, o versículo 4 está aqui. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, passando a página, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Gente, aqui esse é um dos versos bíblicos que ensina claramente, a Bíblia ensina claramente a separação entre igreja e Estado. E eu gostaria de perguntar para você, Stênio, como que Cristo apoiou isso? A separação da igreja do Estado. As suas duas coisas ali totalmente distintas. Cristo ele apoiou da seguinte maneira, mostrando que tem o reino de Deus, que é o reino do amor, e tem o reino do Estado, que é para fazer as coisas funcionar, que é algo funcional. Que nós devemos seguir até que não tenha divergência entre os dois. Ou seja, chegar um momento que tiver de escolher entre o que diz a lei do homem e o que diz a lei de Deus, você tem que ficar, com certeza, você tem que ficar sempre com a lei de Deus. E o Estado tem seu espaço, porque o Estado ele está aqui para suprir, ajudar a suprir nossas necessidades. E a questão da lei de Deus, a questão da parte espiritual, né? Cristo ele deixa isso bem claro, que assim, ninguém deve seguir uma religião A ou B por ser forçado, tem que ser pela liberdade. Tanto é que a lição vem falando sobre liberdade. Então a gente tem que ter essa liberdade de poder escolher qual religião que você quer seguir, ter a liberdade, o livre-arbítrio de querer ou não seguir a Cristo, entendeu? E assim, e quando se fala sobre a questão de arma e tudo mais, ou seja, a Bíblia é clara que não é a favor de arma. O reino de Deus não é um reino desse mundo, não é um reino de arma. A arma que usa é o amor, é a palavra, é o conhecimento. E isso sim, essa tem que ser a arma que a gente tem que usar sempre, que é o conhecimento. E não querer fazer as coisas, forçar com que as pessoas queiram, tem que seguir determinada coisa, ou determinada doutrina, determinado caminho, sem a pessoa querer. É isso aí, minha gente. Então, usar a força, armas, conforme nosso amigo disse aqui, e forçar alguém a seguir alguma coisa, isso aí é totalmente errado, minha gente. A igreja, ela não tem o papel de usar armas, conforme aqui Cristo disse nesse verso de Romanos 13, aqui essa instituição, né, o Estado, ele tem a autoridade de trazer a espada. Para o quê? Suprimir quem pratica o mal, é o que está escrito aqui. Então, o que acontece? O governo, ele tem realmente a autoridade de usar as armas, de usar as coisas para que não vire bagunça o nosso país, certo? Então, quando alguém faz alguma coisa errada dentro do país, vai roubar, vai matar ou coisa do tipo, o Estado tem autoridade e é defendido pela palavra de Deus para agir com essas coisas quando a pessoa pratica o mal, porque irá prejudicar outras pessoas, vai prejudicar a convivência, o relacionamento entre as pessoas. A espada cabe ao Estado para ministrar a gestão do país. Só que aqui está se falando que a Bíblia, a religião não tem nada a ver com isso, tá? É só o Estado que tem o direito de fazer isso. Então, se você acha, por exemplo, nós vemos ali a questão da Idade Média, certo, Stênio? Durante a Idade Média, quando teve então a união da igreja com o Estado, aí a igreja quis usar da espada o instrumento de redigir a sociedade. A igreja quis tomar uma coisa que não cabia a ela. Então aí que teve os problemas que nós enxergamos que Martinho Lutero e os reformadores pregaram para ser quebrado ali na época da Idade Média. Atos 5:29, então nós vamos ler agora. Acompanhe comigo aí. Esse verso também traz algo interessante que você, Stênio, já tinha até comentado um pouquinho com a gente aqui, mas eu gostaria de estar trazendo à tona
esse verso aqui para que a gente realmente converse sobre esse assunto, que diz assim, meus amigos: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que você entende desse verso aqui e qual deve ser a nossa posição em relação às autoridades? As autoridades devem ser respeitadas, a posição dela, desde que não entre em conflito com o que diz a Bíblia, desde que não entre em conflito com o que ensina a palavra de Deus. E nós devemos sim respeitar as autoridades, devemos sim seguir o que as autoridades estão determinando. No entanto, quando chega num momento que se entra em conflito com o que diz a palavra de Deus tem sempre que ser soberana, sempre. Entendeu? Então, assim, enquanto o Estado tem o poder de poder usar arma e tudo mais, o nosso poder tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o amor, tem que ser fazer com que as pessoas aceitem a palavra de Deus, aceitem a Deus por amor, pelo amor e não por força, por medida de força. Então, assim, a diferença está aí. Ou seja, no Estado não pode querer fazer a função da igreja, obrigando que as pessoas sirvam a Deus. E a gente também, a igreja em si não pode estar pegando em armas, porque a Bíblia é clara nisso, não é a favor que você use armas para poder forçar as pessoas a seguirem a Bíblia. Aquela famosa frase, cada um no seu quadrado. Então, o Estado tem as suas leis, a Bíblia, ela fala que devemos seguir as leis do Estado, sim, que ele tem competências de agir quando precisa agir, mas quando passa do que a Bíblia fala, porque aconteceram isso até mesmo em histórias bíblicas, como por exemplo Daniel e seus amigos tiveram que escolher ali obedecer ao Estado, no qual era Nabucodonosor, uma ordem do rei acima da lei de Deus. Então ali é o divisor de águas. Opa, cada um no seu quadrado. Começou a sair do quadrado, o Estado começou a invadir a igreja. Opa, calma aí, que aí as coisas não são assim. É mais ou menos dessa forma, certo? Que devemos agir. Exatamente. Então, minha gente, até o vídeo de amanhã, cara. Vamos deixar para sexta-feira o estudo, então? Vamos deixar para sexta-feira. Até amanhã.